Falaremos nesse momento sobre o tema, o jejum que Deus quer. No evangelho que escreveu São João no capítulo 10 e o versículo 10, nos diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Neste trecho bíblico nós encontramos a missão do ladrão, que é Satanás, e a missão que trouxe Jesus aqui à terra. Falar sobre a missão de Satanás, isto seria até uma incoerência de nossa parte, porque para você saber o que é que ele está fazendo, basta você ler os jornais da sua cidade, ouvir os noticiários, que você vai ver crimes, misérias, assaltos, enfim, a violência que campeia no mundo demonstra que ele cumpre com perfeição a sua missão de roubar, matar e destruir. Mas nós queremos nesse momento chamar a sua preciosa atenção para a segunda parte do versículo que diz: eu vim, Jesus dizendo, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Para que você tenha esta vida abundante. Mas, neste momento, surge a pergunta: já que Jesus Cristo veio trazer vida abundante, por que nós encontramos em nossas igrejas centenas de pessoas que vivem numa situação difícil e nunca experimentaram esta vida abundante? Por que muitos sofrem? Por que muitos vivem num estado de degradação terrível? Nós queremos nesse momento chamar sua preciosa atenção ao que escreveu Mateus no capítulo 17, versículo 14 ao 21, que nos diz o seguinte: e quando chegaram a multidão, aproximando-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte: passa daqui para acolá, e há de ser assim, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Queridos irmãos, nós cremos perfeitamente que estamos diante de um quadro extraordinário. Naquele momento da transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estavam em cima do monte com Jesus, desfrutando daquele clima tão delicioso com Moisés e Elias ali presentes. Eles queriam fazer uma tenda para ficar ali em cima, mas eles não sabiam o que estava acontecendo lá no pé do monte. Quando um pai traz um filho que estava possesso à presença dos discípulos, e os discípulos começaram a expulsar aquele demônio, e o demônio não saía. A decepção foi grande naquela hora, porque diz a Bíblia que eles não puderam curá-lo. Os discípulos de Jesus não puderam curá-lo. Ora, isso foi decepcionante, porque a multidão se aproxima numa cidade interiorana onde não tem nada. Quando surge alguma coisa, aquilo atrai muita gente. E foi nesse momento
que Jesus Cristo desceu do monte com os discípulos. E o pai do garoto correu ao encontro de Jesus, prostrou-se aos seus pés e disse: Mestre, tem misericórdia do meu filho, que é lunático. E naquele momento o Senhor Jesus, olhando para eles, e disse: homens de pouca fé, até quando vós sofrerei? Trazei-me o menino aqui. E trouxeram o menino à presença de Jesus, e ele curou aquele garoto, repreendeu aquele demônio, deixou o menino em liberdade e devolveu ao seu pai. Que gozo, que alegria! Entretanto, os discípulos estavam decepcionados ali no canto, porque não puderam curá-lo. Diz a Bíblia que não puderam curá-lo. Eles pegaram Jesus, levando para o lado, e perguntaram para ele: Senhor, por que nós não podemos curá-lo? Jesus foi e disse: por causa da vossa pouca fé. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão fazer qualquer coisa. Mas nesse momento Jesus virou-se para eles e disse: mas esta casta não se expulsa, senão através do jejum e da oração. E nesse momento nós ficamos aqui diante de uma situação até certo ponto dúbia. Afinal de contas, o que é que cura? É a fé, que Jesus disse que se tiverdes fé, tudo é possível? Ou é o jejum e a oração? Meu prezado amigo, eu quero dizer para você nesse momento que a nossa fé, ela está na região espiritual, nos domínios do espírito. Mas muitas vezes o nosso espírito, ele está sobrecarregado, e a nossa fé está lá no fundo, soterrada pelos problemas desta vida, pelos dilemas deste mundo, pelo desespero que muitas vezes nós passamos, e pela falta de confiança que muitas vezes nos atinge. A nossa fé, ela está soterrada sobre os escombros da carnalidade. E quando Jesus Cristo virou-se para os discípulos desse momento e disse que esta casta, ela não se expulsa senão pelo jejum e oração, não é que o jejum e a oração vai fazer o monte se mover do seu lugar, ou o demônio sair. Através do jejum e da oração, você pode perfeitamente liberar a sua fé, para que a sua fé possa entrar em ação. E você me pergunta nesse momento: mas como é que eu posso fazer isso? O apóstolo São Paulo, ele responde para você nesse momento, quando ele diz aqui em Gálatas capítulo 5, porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Há uma luta travada, o domínio do espírito contra o domínio da carne. Há uma batalha constante. Vai vencer aquele que estiver mais forte, aquele que estiver mais alimentado. Mas nesse momento surge a pergunta: como é que eu posso eliminar essa força da minha carne? O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5 em diante, ele diz: fazei, pois, morrer os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Faça morrer esta natureza terrena. E nesse instante você pergunta mais uma vez: como é que eu posso fazer morrer esta natureza terrena? Só existe uma forma: deixando ela com fome, deixando ela sem comer. E como é que eu deixo ela sem comer? Através do jejum e da oração. Quando você jejua, você crucifica a sua natureza terrena e libera o espírito e a fé, e ele pode perfeitamente entrar em ação de uma maneira poderosa, que aquilo que você quiser fazer, você consegue no domínio do espírito. Mas é necessário fazer morrer esta natureza terrena. E a partir do momento em que você jejuar, você vai ver como Deus, ele pode transformar a tua própria vida
e usar você poderosamente em suas mãos. Portanto, pratique o jejum e viva uma vida de oração, e você vai ver o fluir do Espírito na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde para sempre. Amém e amém.